Fala galera, está no ar mais um episódio do Biomedcast. Aqui quem fala é o Otávio e sejam todos muito bem-vindos. Aê! Fala galera, aqui quem tá falando é o Bruno aqui de Goiânia e prepara! Esse Bruno é um fofão. Fala galera, aqui quem fala é o Luiz, diretamente do Rio de Janeiro, e hoje nós temos muito pra falar com um convidado muito especial sobre temas muito pedidos aqui no Biomedcast, então aproveite e ouça esse papo. Pois é galera, e nesse episódio, depois de muitos pedidos, novamente temos uma entrevista, um entrevistado ilustre aí para falar de um tema que muita gente pede, né? O pessoal procura bastante. E para falar de um tema que, aliás, um formato de podcast que o pessoal também sentiu bastante falta, afinal de contas, faz mais de um ano que a gente não entrevista ninguém aí, né? Então tá, quem que a gente trouxe hoje foi o querido Fredson, do Prepara Biomédico, eu trocadilho do Bruno. Pode se apresentar, Fredson, faça o favor aí, fique à vontade, seja bem-vindo. Seja bem-vindo, Fredson. Se apresente, por gentileza. Beleza, galera? Aqui é o professor Fredson Cerejo. Tá, eu falo aqui do Rio de Janeiro, do interior do estado, né? Aqui de Coatis, uma cidade aqui bem próxima a Dutra, sentido São Paulo, né? Tem muita gente que não conhece aqui o interior do estado do Rio de Janeiro. E aí estamos aí, né? De Coatis para o Brasil todo. Isso aí, cara. Muito bem. Isso aí. Seja bem-vindo, parabéns. Conheço o interior do Rio, algumas coisas aí. Eu fui pra... Além de lá em cima, lá em Campos, eu fui pra... Três Rios, Paraíba do Sul, é isso? Opa, aqui é perto, aqui é perto. Isso aí, que eu conheço mais ou menos. Normalmente quando a gente vai para um lugar longe assim é porque motivos amorosos, né? Então... a gente sai caçando aí por cada canto. Muito bem, pois é, Fredson. E conta pra gente um pouquinho da sua formação, enfim, de onde que você veio, pra onde que você vai... Enfim, a gente quer saber um pouquinho aí, eu acho que os ouvintes que também não te conhecem, acho que é importante. De onde que veio você, de onde você se formou, enfim, de onde surgiu o Prepara Biomédico, acho que é importante só pra gente fazer uma introdução e a gente segue pra entrevista. Então, eu sou formado há 18 anos, né? Eu fiz faculdade, sou do Rio de Janeiro, sou carioca, nasci no Rio e fiz Unirio, né? Na universidade lá, e me formei em 2000. E de lá pra cá eu venho traçando a minha trajetória de 18 anos aí como biomédico, né, nesses altos e baixos da nossa vida. Eu sempre, quando eu dou entrevista, quando eu vou para congresso, né, algumas vezes que eu dou palestra, eu falo que eu já fiz um pouco de tudo nessa vida como biomédico, né? A gente já atuou um pouco como cientista, como professor, como empresário, como... Legal. Então a gente vai cada hora tentando fazer alguma coisa de diferente aí nessa área, que a biomedicina nos traz muitas oportunidades, né? E a gente não pode esquecer nunca disso e achar que é apenas uma única coisa que a gente faz, né? Então acho que a gente tem muita coisa aí para, sei lá, buscar aí na biomedicina, né? Eu acho que isso tem sido bem bacana. Eu acabei fazendo mestrado e doutorado, né? Eu acho que é o caminho, assim, natural de um biomédico que precisa estudar bastante. Não tem hoje condições nenhuma da pessoa hoje se formar em biomedicina e falar que vai ser biomédico. Isso aí vamos botar algumas outras profissões mais antigas aí na década de 60, 70, o cara conseguia fazer só a graduação e viver a vida inteira sem estudar, né? Mas hoje em dia, para o biomédico, então, é impossível. Um cara que vive na área de ciência e tecnologia, o cara tem que estudar, assim, eternamente, né? Fiz mestrado, fiz doutorado em biofísica na UFRJ e, assim, a gente não para nunca, né? Eu acabei, depois de terminar o doutorado, eu ainda tive que voltar, né? Depois que eu passei no concurso público, voltei para estudar, né? Fui fazer especialização por conta do próprio serviço público, né? Eu não tinha nem ideia que um dia faria especialização, né? Depois de ter feito doutorado. Acabei fazendo especialização na área de educação e saúde pelo Sírio-Libanês e depois fui fazer uma especialização em gestão de saúde pela UF, né?
onde que eu aprendi bastante coisa sobre gestão de saúde pública e tal. E é a área hoje que eu atuo mais no serviço público. Né? Que bacana, que bacana. Você continua servidor, Fred? Você continua sendo profissional? Continuo trabalhando. E hoje, você trabalha onde, especificamente? Então, hoje eu sou professor de uma universidade aqui no interior do estado do Rio de Janeiro, né, que é a Universidade de Barra Mansa, tá? Onde que eu ministro algumas disciplinas básicas para vários cursos da saúde. Tá? Então eu dou aula de... eu sempre falo assim, eu só dou aula de disciplina chata. Bioquímica, biofísica e bioestatística. Né? Eu falo assim, não furem o pneu do meu carro no estacionamento, né? Vamos dissociar o professor da disciplina. Senão a galera realmente não gosta dessas 3 disciplinas e são as disciplinas que eu mais gosto. Né? Agora o Roger fez falta porque ele também é professor de biofísica. Né? A gente sofre. Os alunos aí... É um desafio. Física, química e matemática são matérias básicas que a galera assim foge do ensino médio, né? Vai para a área de saúde e fala assim, não vou ter matemática na área de saúde de jeito nenhum. E acaba encontrando disciplinas como cálculo, bioestatística, né? Biomatemática. Pois cara. Imaginar isso, né? A gente jamais imagina, né? Pois é complicado, Fredson. Eu entendo o seu lado de professor aí de umas matérias não muito amigáveis, mas tenho certeza que a sua trajetória aí trouxe bons resultados aí, não é à toa que você também conseguiu ampliar, né, essa sua atuação aí, né? Conta um pouquinho mais pra gente. Então, na verdade, assim, eu estudei para ser professor, né? Eu sempre, quando eu entrei na faculdade, eu fui muito estimulado. Na verdade, a Unirio, ela estimulava muito que a gente fizesse pesquisa, mas fizesse pesquisa em outra faculdade, porque a Unirio não tinha pesquisa, né? Então, assim, desde o primeiro período, a galera já virava pra gente e falava assim, olha, biomédico faz pesquisa e a Unirio não tem pesquisa, então você pode ir para o UFRJ, para a Fiocruz, para o INCA. Então, assim, a gente já era estimulado a ter que fazer alguma coisa de pesquisa, mas que a gente já tinha que correr atrás. Então, assim, eu sempre pensei que eu iria seguir essa carreira, né? De ser cientista, de trabalhar na área de ciência e tecnologia, embora eu nunca me achei muito um perfil, eu sempre gostei de dar aula. E aí eu fui meio que, assim, convencido que eu seria de fato isso, né? E aí eu fui fazendo mestrado, doutorado, fui fazer iniciação científica, né? Essas coisas todas aí. E acabou meio que quando eu terminei o doutorado em 2008, eu já estava casado, tinha uma filha, já estava empregado numa universidade, na época Gama Filho, né? Não sei se quem é do Rio aí? Então, de repente conhece a Gama Filho, foi uma universidade, era bem conhecida. Conheço. Conhecida a Gama Filho, também conheço. Dava aula lá, dei aula para os cursos de medicina, odonto, vários cursos, e a faculdade faliu. E aí em 2008 teve um quebra, né, de bolsa de imobiliária, não sabia nem o que era isso, né, lá nos Estados Unidos, e começou a ter desemprego para tudo que é lado, e aí eu acabei ficando desempregado. E eu tinha acabado de terminar o doutorado. E aí eu falei assim, tranquilo, né? O meu chefe virou pra mim e falou assim, vou te mandar embora porque entre você e a outra pessoa que só tem especialização, você consegue uma requalificação rápida. E aí, nada disso, né? Acabei ficando 10 meses desempregado. Foi uma situação muito, muito, muito drástica, porque filho pequeno, tava recém-casado, né? Tive que largar todos os meus casa, tal, apartamento, fui morar com a minha mãe. Então foi uma situação bem, bem drástica, assim. Mas foi o meu momento para estudar para concurso, porque até então eu levava concurso na sacanagem. Tipo assim, vai abrir concurso para tal coisa. Tá bom, mãe, beleza, vou fazer. Né? Vou dar uma estudadinha agora só. Sempre mãe, namorada, sempre dá aquela pilhada, né? Fala assim, vai lá, faz o concurso, tal. Falei, isso aí não é para mim. Porque para mim eu seria professor de uma universidade, ser pesquisador. Não era concurso para laboratório e tal, né? Aí eu ficava nessa onda, tipo, eu não, né? E acabei me dando mal por isso a vida inteira, né? De falar assim, não vou estudar nunca, né? Só consegui estudar mesmo quando eu fiquei desempregado. Essa foi a verdade. Uhum. E aí foram 10 meses de sufoco, né? Tipo, primeiro comecei a fazer concurso para as universidades, não rolava. Uhum. Comecei a entregar currículo para ver se era chamado para a universidade. A galera até falava assim, tira que você tem o título de doutorado, porque de repente é até mais fácil, né? Pra você conseguir emprego. Fala isso não para mim, não. Né? Começando agora. E aí eu falei assim, não, que isso,
Falei, lutei tanto, pô. Pô, a gente luta tanto pra conseguir um título de doutor, vai falar o que a gente vai tirar assim, como é que pode? Aí eu comecei a prestar concurso pra tudo que é área, né? A área de biomédico que abrisse em qualquer lugar. Eu falei, vou tentar. Tanto é que eu fui tentando, não passando. Aí depois eu falei, eu tô estudando errado, né? Porque eu comprava um monte de livro e nada daquilo entrava na minha cabeça. Eu falei, deve ter alguma coisa por trás disso. Eu comecei meio que a desenvolver uma metodologia doida para poder estudar. E aí eu acabei meio que, tendo melhores resultados, né? Foi aí que eu acabei passando para um concurso. Tinha me inscrito no concurso para uma cidade que eu nunca tinha ouvido falar na vida, que era Porto Real. Achei o nome muito esquisito. Eu falei, é no estado do Rio de Janeiro, não sabia nem para onde que era. Eu falei, para lá que eu vou. E aí eu fiz inscrição e acabei passando, né? Acabei passando em primeiro lugar, geral do concurso, depois de muito sacrifício. Pô, louco. E acabei vindo pra cá. E quando eu cheguei aqui, rapaz, morro no Rio só tem favela, né? E aqui só tinha boi. Então, assim, era uma coisa assim louca. Quem mora no Rio sabe, pô. Eu morei no Rio a minha vida inteira e, assim, eu nunca vi coisa verde. Tem alguns pontos, mas raro, né? Eu saí da Ilha do Fundão e acabei vindo por uma estrada de chão batido, de terra, e passava boi na frente da vigilância sanitária. E foi doido, né? Acabei vindo pra cá. Aí foi com malicuia, levou a família, levou todo mundo. Aí acabou vindo pra cá, né? Tem até um caso esquisito, né? Que até porque eu não trabalhei na área de análises clínicas, né? Quando eu passei no concurso eu fiquei felizão, né? Aí, assim, primeiro dia na cidade, porque eu tive que vir do Rio pra cá e fazer todos os procedimentos de posse no mesmo dia. Porque, assim, eu não tinha onde ficar, não tinha parente pra cá, né? 200 quilômetros. Aí eu fui, a mulher falou pra mim, olha, se você quiser tomar posse e começar, você tem 30 dias. Eu falei, eu tô desempregado. eu tenho que assumir logo. Aí eu falei assim, não, vou fazer todos os exames hoje mesmo. Aí eu fui no laboratório, né, de análises clínicas pra fazer os exames, né? Aí eu entrei cheio de gás, né? Virei pra chefe do laboratório, vamos ser colega de trabalho, né? Ela assim, colega de trabalho, como assim? Aí eu falei, passei no concurso, devo vir trabalhar aqui com você. Ela assim, você é o quê? Eu falei, eu sou biomédico. Ela falou, como assim biomédico? Você sabia que na década de 70 eu fui nas ruas contra a sua profissão? Nossa. Que isso? Ela falou assim, antes de vida. você entrar no meu laboratório, quem tem que entrar é o meu marido, que passou em segundo lugar, que é farmacêutico. Enquanto isso, você não bota o pé aqui dentro. Que isso? Aí eu falei, ferrou, né? O que eu vou fazer da vida? Já não sabia muito fazer análises clínicas, né? Porque eu só tinha feito estágio na faculdade há 8 anos atrás. E aí eu falei assim, cara, tô perdido. E na verdade eu me achei, né? Porque eu acabei indo trabalhar na área de gestão. Fui para vigilância sanitária, depois de um tempo fui para a área de gestão, né? Fiquei 6 anos na área de gestão. E foi que eu aprendi muita coisa diferente que o biomédico não faz na área de saúde pública, né? Porque uma área, assim, pra gente, embora a gente tenha habilitação em saúde pública, na verdade são poucos os biomédicos que trabalham nessa área mesmo. Verdade. E, assim, muita gente fala assim, não, o biomédico tem que trabalhar na área de atenção básica, né? Rolou até um negócio um tempo atrás, não sei se vocês viram, do biomédico por trabalhar na atenção básica, que era importante e tal, porque ganha bem, né? Aí, assim... E se você perguntar para um biomédico o que o cara faz na atenção básica, ninguém sabe. Pô, a gente tentou, durante a residência, a gente tentou alguma coisa em atenção básica, mas é difícil, hein, cara? Porque a ideia da atenção básica é trabalhar com promoção e prevenção, e não necessariamente fazer com exame, né? Então, assim... Educação e saúde, né? Educação e saúde, isso aí, educação e saúde. Então, assim, é uma área que a gente não é muito ligado na faculdade, porque a gente é muito tecnicista, né? Hospitalocêntrico, de falar assim, olha, você vai trabalhar com análises clínicas. E eu sempre tive na cabeça que, assim, biomedicina não é só análises clínicas, né? Pode ser várias coisas diferentes. E aí, para mim, foi uma grande oportunidade. Me deram essa oportunidade por um erro do destino, né? De falar que eu não ia trabalhar lá, mas... Fez a mulher engolir. Eu acabei aprendendo uma porrada de coisa diferente na área de gestão. Como que foi o relacionamento com essa mulher aí depois? Então, nunca foi bom não, cara. Pô, tirou a vaga do marido dela, pô. Mas você chegou a trabalhar no laboratório? Não, eu trabalhei durante 6 meses lá nesse laboratório,
Mas assim, eles fizeram de tudo para poder me mandar embora de lá. E aí eu sofri aquela perseguição, né, de servidor público e tal. E aí eles acabaram me jogando na área de gestão, que tipo assim, falar, pô, o cara não sabe fazer nada, tal, vamos botar ele para outra área, vamos ficar só farmacêutico lá. E até hoje é assim lá, né? E aí eu acabei indo para a área de gestão. E eu fiquei lá 7 anos. Agora, no último ano do mandato de governo, mandou todo mundo embora, que era esses cargos comissionados. Não sei se vocês sabem que é a pessoa que é transferida e tal. E aí essa chefe do laboratório acabou sendo mandada embora de lá. E aí... era comissionado? Era cargo comissionado. Não, ela era esposa de um coronel da MAN e ela tinha sido transferida de João Pessoa há mais de 10 anos. Só uns rolos, né? Mulher de funcionário público federal, para onde ele é transferido, a mulher tem direito à vaga, né, para poder trabalhar em qualquer instância. Né? Nossa, sério? Tem disso. Então, assim... A vida cobra. Aí eu sei que no final eu acabei sendo convidado, né, pelo secretário de saúde, né, para poder assumir lá no laboratório, porque tinham mandado muita gente. Na verdade, mandaram todas as pessoas que eram contratadas embora. E o laboratório ficou às moscas. E aí eu acabei indo para lá para compor a equipe. E eu tô lá, fez 1 ano agora que eu tô lá. Né, depois de tanto tempo na gestão. Voltei para análises clínicas. Caramba. Voltou para as análises. Mas agora você tá lá na bancada ou você tá na gestão? Então, hoje eu trabalho mais na gestão. Tem muito técnico de laboratório lá, então a gente acaba ficando mais na parte de pós-analítica, né? De lançamento, de ver se tá controle de qualidade. É mais... Liberar lá. É mais isso que a gente acaba trabalhando lá. Legal, cara. Nem imaginava, Fred, se você tava nessa área. Quem vê, quem conhece, fala, o Fredson, né, já pensa no preparo biomédico. É a tua marca, né? É legal ver esse teu outro background, pô. Não foi do nada que você chegou aí. E aí a pergunta é, da onde que vem, então, esse preparo biomédico? A ideia do preparo biomédico foi, então, de uma necessidade que você viu, pô, a galera quer fazer concurso público, eu já sei mais ou menos como é que é o caminho, como é que foi isso aí? Nada disso. Na verdade, assim, são 3 coisas que foram bem, assim, esquisitas, né? Esquisitas para poder ter a ideia, né? Porque, assim, a gente sempre tem que estar atento às oportunidades, né? Você, enquanto empreendedor, você sempre fica naquela de, vou abrir alguma coisa e tal. Quando eu me mudei para essa cidade que era no interior, eu falei, putz, tinha liberado coisa de biomedicina estética, né? Eu até abri uma clínica de biomedicina estética aqui na cidade, fali em 6 meses. E eu sempre quis abrir alguma coisa, né? Mas assim, eu nunca tive oportunidade nem a ideia de falar assim, eu tenho que abrir tal coisa. E a experiência de ter falido, né, foi muito boa para mim, porque assim, eu aprendi o que eu devia fazer e o que eu não devia fazer, né? Então começou por aí. E assim, eu me dedicava muito a trabalhar no serviço público, né? Eu falei, já que eu não trabalho na minha área técnica, que é análises clínicas, qualquer coisa que eu for me colocar, eu tenho que estudar o máximo, eu tenho que me dar o máximo. E aí, assim, eu acabei indo trabalhar numa área chamada educação permanente, né? A educação permanente é uma área de capacitação dentro do SUS, capacitação para profissional. E era um negócio muito morto, né? Porque, tipo assim, vamos botar o Fredson lá, porque assim, como é morto, ele não vai encher o saco. Né? Então ele não vai reclamar. E tinha uma menina que era pedagoga, ela não fazia nada, né? Aí eu fui pra lá. E assim, eu não sabia o que era educação permanente, não entrava na minha cabeça o que era aquilo, né? Fazer dia nacional disso, dia daquilo. Eu falei, não deve ser só isso, né? Comecei a ler artigo. A menina nunca tinha aberto um artigo na vida, né? Aí eu comecei a ler quais eram os autores, sobre o que era tal. Né, no SUS. E assim, eu acabei participando de algumas reuniões no estado, né? Eu fiquei como representante municipal de educação permanente e eu era convidado para ir numa regional de saúde aqui do Médio Paraíba. E fui participar dessas reuniões. E assim, eu sempre fui meio questionador, né? Aí eu comecei a perguntar um monte de coisa e tal. Aí foi. Aí eu sei que nesse meio tempo eu acabei sendo indicado para fazer o curso do Sírio-Libanês, né?
E no curso do Sírio-Libanês tinha várias temáticas, dentre elas educação permanente. Eu acabei fazendo sobre essa área. Eu falava muito sobre sistema de processo de capacitação, né? E online, né? Que ninguém falava sobre isso. E aí a gente teve como proposta, no finalzinho da especialização, criar uma plataforma de ensino para o servidor público. Porque a gente saía daqui do interior do estado e fazia capacitação lá no Rio. E assim, ia e voltava, e aí o negócio não se multiplicava, era uma coisa meio esquisita, né? E aí eu acabei meio que falando sobre isso, educação permanente de repente pode capacitar mais pessoas, tal, isso aqui. Eu sei que nesse meio tempo aí, entre a defesa, eu tinha ido numa reunião e a secretária, aliás, a coordenadora de educação permanente, ela virou secretária de saúde de Volta Redonda. E aí eles tinham que fazer uma eleição para quem queria ser coordenador geral de educação permanente, né? Aí o pessoal falou assim, olha, quem quiser ser coordenador, dê um passo para frente. Aí teve 12 pessoas que deram um passo para trás e eu fiquei na frente. Aí eu virei coordenador, né? E assim, foi uma experiência incrível para mim, porque assim, eu coordenava uma equipe que era responsável por fazer capacitação para 10 mil profissionais, toda a área de saúde aqui no Médio Paraíba, né? E assim, eu era responsável por movimentação de um fundo, que o fundo ele gerava assim, uma faixa de R$1,5 milhão de reais para fazer capacitação para todos esses servidores, né? E foi bem bacana essa experiência, né? Eu adquiri muito essa questão de... Pô, R$1 milhão por mês? Foi durante o ano de gestão, durante 5 anos. A gente fez essa gestão. Ah, tá, entendi. Pô, mas mesmo assim, é muita grana, hein, cara? É uma grana. Era uma grana e uma responsabilidade tamanha, né? Pois cara. E aí a gente ficava naquela, porque assim, educação permanente ela é da base para o topo. Você tem que perguntar para o profissional qual é a necessidade educacional que ele tem para atuar melhor no serviço dele, né? Uhum. E assim, como é que encontra 10 mil profissionais para perguntar isso? O pessoal fazia fichinha, né? E mandava, ia em reunião no estado e fazia... Era muito lento. Aí eu falei, gente, vamos fazer um formulário Google e mandar por e-mail? E aí eu comecei nessa história de fazer levantamento através do formulário Google, né? E aí eu acabei fazendo vários cursos, né, nessa modalidade EAD para a área de serviço público, né? E foi a minha primeira experiência com isso, né? E quando eu terminei o Sírio-Libanês, eu falei, pô, vou abrir uma empresa disso, né? E aí eu abri uma empresa que se chamava EAD Saúde. Funcionou durante os 3 anos. Eu era administrador do site só, né? Mas tinha curso de educação física, nutrição, biologia, psicologia, coach, tinha uma porrada de coisa. E tinha o meu curso de bioestatística que ninguém comprava. Todo mundo odiava o meu curso. Que será? Que dó, cara. Ninguém comprava bioestatística. Ninguém comprava. Sem sacanagem, eu acho que eu vendi... um assunto tão top, cara. Eu vendi 5 cursos. E assim, por conta dessa sazonalidade de curso, assim, eu acabei fechando a empresa porque não valia a pena. Vendia 6 meses, ficava 6 meses sem vender, época de férias, né? Essas coisas assim. A gente sofre com isso também. Aí eu falei assim, cara, pô, vou fechar esse negócio, né? E aí, assim, por último, eu falei, cara, eu vou... E era muito difícil. Gestão de pessoa é um negócio muito complicado, né? Você treinar professor, aprender a gravar, aprender a fazer edição, editar áudio, editar vídeo. Ninguém queria aprender isso. Todo mundo queria fazer aquela coisa tradicional. E aí eu falei, sabe uma coisa? Eu vou montar um curso. Só que não pode ser de bioestatística. Eu tenho que tentar fazer outra coisa. E foi a ideia que eu tive de fazer um formulário, entrar em vários grupos de biomedicina e perguntar para as pessoas o que as pessoas queriam fazer de curso, para poder tentar montar um curso sobre isso. E aí, assim, começou a ter muito essa coisa de concurso público. Eu falei, caramba, todo mundo quer isso, né? Como é que vai ser? E aí eu não tinha ideia, tipo assim, eu falei, pô, o que cai em concurso público? Como é que faz? Tal. E aí veio a ideia de fazer um curso, né? E eu falei, pô, vou fazer um curso, né? E aí, assim, só que o meu problema maior é que nessa época eu tinha feito um acordo com a minha mulher, né? Porque assim, eu não podia fazer concurso e nem curso durante 5 anos para que ela pudesse se formar no curso de Direito na faculdade. Foi um acordo que a gente fez. Então, assim, eu falei assim, pô, tem que ficar na minha, né? Eu não posso fazer, porque eu fazia muito curso. Inclusive, essas 2 especializações eu fiz escondido, né? Porque ela não podia saber, senão... Porque tinha aquele tempo para família e tal. Eu tenho 3 filhos, né? Então, assim... Então tem esse negócio. E aí foi essa situação minha. Eu tinha que montar algo, né? Eu não sabia como montar. E aí eu comecei a postar no Instagram, tipo assim, pô, vou começar a pensar em alguma coisa de concurso público pra mim,
que eu falei, eu vou pensar em concurso público mais à frente. Sei lá, vou postar alguma coisa, tipo assim, nunca vi Instagram na vida. Falei, vou postar uma figurinha. Foi assim que eu comecei. E aí foi essa coisa, tipo assim, preparar biomédico não era pra eles, era pra mim. Na verdade, a minha ideia era me preparar enquanto biomédico para um concurso público que eu veria a fazer no futuro. Mas a ideia não era nem fazer um curso preparatório, né? E aí depois eu comecei a ver, a partir das pesquisas, que era uma necessidade muito grande das pessoas. E cada postagem que eu fazia, as pessoas perguntavam cada vez mais como é que é passar no concurso e tal. E aí acabou ficando nessa ideia, né, de fazer um curso preparatório. Mas é uma história bem confusa. Que bacana. E daí surgiu o Prepara Biomédico. Bacana. Pois é, Fred. Então aí já falando nesse campo aí do concurso, né? Durante sua trajetória nesse mundo dos concursos aí, você observou alguma mudança nos editais, né? Com relação ao biomédico, né, na inserção do biomédico nesses concursos? Como é que tá? Já melhorou? Tá difícil? Qual que é a sua visão aí sobre esse tema? Então, não pode xingar aqui não, né? Então tá bom. Pode xingar. Realmente está bem complicado, né? Está bem complicado. Porque o que acontece hoje? Eu fiz 2 publicações recentes na Newslab dos levantamentos que eu tenho feito sobre o concurso público, sobre a biomedicina no serviço público, né? E assim, eu acabei meio que descobrindo, não tinha a mínima ideia disso, de quantas pessoas trabalham como biomédicos no serviço público, tá? E assim, a gente hoje tem, vamos botar aí 70 mil profissionais, né, no Brasil. Eu já vi algumas coisas, eu não sei esses dados porque quem libera esses dados é o Conselho, né? Então assim, eu já vi algumas publicações deles falando que tinha 70 mil profissionais. Eles me enviaram uma vez alguns dados assim para poder fazer minha primeira publicação, tá na faixa de 50 mil. Então tinha uma diferença aí. E aí assim, eu fiquei pesquisando, existe um site do governo que é o CNES, né, que é o Cadastro Nacional, né, de Estabelecimento de Serviço de Saúde. E lá você rastreia, né, onde estão os profissionais, o que fazem, né? E aí eu acabei vendo que hoje né, eu fiz um levantamento hoje, está na faixa de uns 10 mil profissionais, né, biomédicos, atuando no serviço público. Só que eles atuam de 70 mil profissionais formados, aliás, inscritos no Conselho, a gente tem 10 mil em serviço público. Tem 10 mil no serviço público. Uma parcela grande, hein? Caraca, muito mais do que assim, mas algumas vezes a gente não tem uma relação de trabalho, todo mundo concursado. Pode ser prestador de serviço, pode ser cargo comissionado, né? Então não necessariamente são concursados, tá? Mas assim, são 10 mil pessoas que atuam prestando serviço para o SUS, tá? Tem como dissociar, mas eu digo assim que hoje seria uma parcela de 60%. Desses são fixos, tá? São concursados mesmo. E assim, desse percentual, só existe biomédico em 1.800 cidades, mais ou menos. Me recordo assim, que dá mais ou menos 30% das cidades do Brasil somente. E assim, para mim foi um dado muito crítico, que aí eu comecei a perceber que, na verdade, quando eu abri o edital para farmacêutico bioquímico, não era porque eles não queriam incluir o biomédico, era porque, na verdade, está na lei do município, do plano de cargos e salários, que o biomédico não existe, né? Então, o que existe é o farmacêutico bioquímico. A lei, algumas vezes, é velha. E aí não abre concurso. Então, na verdade, a gente fica meio que travado apenas nessas 30% das cidades que hoje tem o biomédico enquanto no seu plano de cargo e salário. Se abrir concurso, ele vai chamar biomédico. Mas se na cidade do lado, se não tiver na legislação, não vai chamar. Então isso nos dá uma abertura de mais de 3 mil, quase 4 mil cidades no Brasil que não tem o biomédico. E aí é um trabalho assim, hercúleo, né? Primeiro, quando abre para farmacêutico bioquímico, que é para habilitação para trabalhar na área de análises clínicas, a gente só pode fazer esse concurso mediante fazer um mandato de segurança. E aí eu acabo postando muitas das vezes
A pessoa fala, abriu para farmacêutico bioquímico lá no raio que parta, lá no sul, lá no norte, lá no nordeste. A galera manda para mim e fala, Fred, como é que faz? Aí eu falo, tem que enviar para o conselho, né, pedir uma análise jurídica, pedir um mandado de segurança, solicitar uma isonomia de cargo para você fazer inscrição. E aí o conselho formaliza isso impetra, né, que é o termo técnico, impetra o mandado de segurança e fica aguardando a cabeça do juiz dizer se vai ser ou não, se vai poder entrar ou não. Esse é o grande problema, porque hoje no Brasil a gente depende do judiciário, né? E o judiciário, ele algumas vezes, por mais que esteja tudo escrito bonitinho, ele pode não aceitar. Foi o caso que teve agora do concurso do Hemonúcleo da Bahia, onde foi feito um mandado de segurança assim, perfeito, tá? Pelo conselho do CRBM2, e acabou o juiz dizendo que não podia o biomédico trabalhar, enquanto no Hemonúcleo de Brasília todo mundo trabalha, o Hemonúcleo do Pará todo mundo trabalha, né? E aí fica uma coisa meio doida, né? Por que alguns municípios aceitam e por que outros não aceitam, né? A gente acaba criando um impasse nisso. Ótimo, legal. Acho que em épocas de muitos problemas políticos que estamos tendo no Brasil, a gente vê muito aí na TV que a gente vê muito, né, os comentaristas falando, né, eu sou assim, não sou muito da parte jurídica, não entendo muito, mas tem muito aquilo, né, o juiz, ele interpreta como ele acha. Sim, verdade, é verdade. Muitas vezes a gente não concorda, discorda totalmente, mas, porra, tem muito o que fazer, mas é complicado, né, muitas vezes a gente fica realmente sem saber o motivo. Porque não teria por que negar. Se o biomédico ele tem a capacidade, se ele tem a formação e a habilidade para executar a função, né? Por que vai negar? É estranho. Sim, verdade. É muito estranho isso. Às vezes é mais um desconhecimento também, né? Sei lá, do juiz, se não conhece o papel do biomédico, sei lá, pode ser. Mas é muito complicado. Você vê, por exemplo, agora, a gente teve o concurso para perito criminal. Sonho de consumo de todo biomédico virar CSI, né? Eu faço até minhas críticas com relação a isso de vez em quando, mas, beleza. Abriu o concurso para o Maranhão. Não tinha biomédico. Fui lá, fiz postagem, mandei, falei com o CRBM, tal, estimulei todo mundo lá a entrar em contato. Foram lá, fizeram o mandado de segurança, ganhamos. Legal. Conseguimos fazer a inscrição para o perito criminal lá do Maranhão. Abriu agora para o Piauí, foi negado. Não tem lógica. Aí isso causa na gente um desconforto, uma revolta muito grande, né? Ô Fredson, isso não tem jurisprudência para isso, será? Dá para recorrer. Mas é aquele negócio, o mandado de segurança... Ele garante a inscrição ali também, né? Eu não sei falar o termo jurídico certinho, mas eu vou explicar assim como eu sempre acabo explicando. O mandado de segurança, ele é uma autorização temporária para que você concorra àquele cargo. Se você passar e ninguém recorrer, você tem posse. Mas se por acaso o Conselho Regional de Farmácia recorrer, ele pode embargar o seu mandado de segurança que te permitiu a inscrição e você perde a sua posse. Tá? Então, assim, ele é temporário, ele não é definitivo. Né? Então, o mandado de segurança ele não é um artifício legal para a inclusão definitiva do biomédico no plano de cargos e salários. Aí seria interessante, bem interessante, ter mais biomédicos aí pensando nessa área de direito, né? Acho que essa parte do jurídico é importante, né, pra nossa área. Isso eu ouço os professores falando desde a faculdade. Pouquíssimos levam isso em consideração. E hoje, na verdade, o que a gente tem para provocar a mudança da legislação, né, e para a inclusão do biomédico é fazer a modificação do plano de cargos e salários dos servidores públicos daquele órgão ou daquele município. E a gente só faz isso através da legislação, da mudança da legislação, a gente só faz isso na Câmara de Vereadores ou na Câmara dos Deputados, ou Senado, tá? Então, por exemplo, hoje eu tenho feito, estimulando as pessoas, né, e o próprio Conselho também tem feito isso, que são as audiências públicas. O que é uma audiência? A audiência é quando um grupo, né,
se apresenta a uma Câmara, a uma cidade, e ela é escutada os seus prós e contras sobre uma determinada temática. Então, assim, a gente questiona o fato que na prefeitura, por exemplo, de uma determinada cidade, não ter o profissional. E aí a gente apresenta o que o profissional faz. Então você vai lá e fala, ó, Biomédicos faz isso, faz isso, faz isso, faz aquilo, trabalha na área de análises clínicas e também tem essas outras habilitações aqui. Pum! Eles escutam, acatam aquilo ali, entendem que há a importância da profissão e solicitam ao executivo a alteração da lei. E aí é votado e aí passa no próximo concurso o biomédico ter esse direito. Eu consegui fazer isso numa cidade aqui no estado do Rio de Janeiro. Foi a primeira audiência pública que a gente conseguiu ser feita aqui no Rio de Janeiro. Foi aqui no município de Barra Mansa, uma cidade aqui a 30 minutos de onde eu moro, né, que é a cidade onde que eu dou aula, né, em Barra Mansa. E foi assim tão bem aceito pelos vereadores que a gente já tem uma proposta de fazer uma audiência pública em Resende, que é uma outra cidade, em Barra do Piraí, se eu não me engano também aqui em Porto Real, tem um vereador que está querendo levar essa proposta para a Alerj, né? E aí possivelmente a gente deve estar indo para a Alerj tipo maio, junho, a gente já deve estar tendo algumas reuniões lá na Alerj para poder apresentar isso lá, né? Isso, para mim vai ser um grande orgulho, né, de conseguir apresentar isso lá. Oh, legal. Recentemente aqui em Cascavel, eu digo aqui porque aqui no Paraná, né, em Cascavel, a gente conseguiu numa audiência pública a inclusão do biomédico lá no plano de cargos e salários. Uma baita conquista. Inclusive ela esteve presente na minha apresentação que eu fiz, eu acabei mostrando. Curitiba também foi uma outra cidade. Curitiba, faz bastante tempo, não, já faz um tempinho, né? Acho que é um ano e pouco. Sim, atrás. Aí foi uma vereadora, a Maria Letícia, que conseguiu, eu conversei com ela um tempo lá, e logo depois que ela conseguiu fazer a inclusão do biomédico, ela solicitou a abertura de um concurso público e conseguiu 10 vagas para o biomédico. Então isso que foi uma coisa muito legal lá em Curitiba. Conseguimos mesmo, foi uma baita conquista. Então assim, esse definitivamente é o caminho. A gente tem que visitar todas as cidades do Brasil e mostrar a nossa profissão. Essa é a grande mágica do negócio. Agora a mágica maior é mobilizar os biomédicos para isso. Isso aí é um grande desafio. Desafio imenso. A galera é muito boa para ficar assim na rede social, criticando, né, falando mal, tá? Nossa, o que a gente mais ouve. Não, tá ruim. Aí a gente fala assim, tá ruim, então aluga um ônibus e vem aqui para Barra Mansa pra gente ir pra audiência. Aí ficou pior ainda. Exatamente. Fisicamente ninguém quer ajudar, mas na rede social a galera faz assim milhões de críticas, mas assim, criticar é válido, né? Eu critiquei durante muito tempo muitas coisas, mas eu botei na minha cabeça que a gente tem que agir, porque não adianta criticar, a crítica não vai levar à solução. Você tem que construir todo um planejamento estratégico para que você consiga, de fato, resolver um problema. É isso que a gente aprende em saúde pública, né? É isso que eu aprendi bastante. A gente tem que problematizar para depois resolver. Então, assim, problema, a gente sabe quais são os problemas da biomedicina. Agora a gente tem que encarar isso, meter as caras e falar, como é que faz? Tem que ir, tem que procurar o político. Eu sempre falo, assim, nos grupos que eu participo, eu sempre falo, a biomedicina ela tem que se politizar, não é partidarizar, é politizar. A gente tem que entender um pouco mais das coisas jurídicas, né? Porque a nossa profissão não está caminhando. Essa é a verdade. A gente tem que realmente pensar muito nisso. O que a gente tem que articular daqui para frente para a biomedicina sobreviver mais 50 anos? Esse é o grande desafio daqui para frente. Ótimo, Fredson. Excelente, hein? A nossa entrevista tomou um rumo aqui que acho que eu não esperava, na verdade. Acho que é até interessantíssimo a gente divulgar isso. A gente vai divulgar, pode ter certeza, para o pessoal também se mobilizar e ter mais atenção com relação a esses detalhes, né? Acho que é importantíssimo mesmo. Bom, Fredson, então vamos falar aí sobre mobilização, né? Você aí no início desse ano conseguiu mobilizar uma galera aí, né? A gente estava presente, a gente recebeu o link, muita gente compartilhou isso aí, né? Enfim, vários grupos que a gente faz parte aí.
E achei interessantíssimo. Eu acho que é uma pergunta de todo mundo aqui. A gente se fez essa pergunta e achamos agora um momento interessante para te perguntar qual é o intuito da União Biomédica. Qual que foi o seu intuito aí em criar isso tudo, enfim? A ideia inicial, a gente na verdade foi todo um processo de construção. A ideia era primeiro que a gente pudesse se fazer um levantamento. Eu via muita crítica de gente, eu também não conhecia, né? Porque assim, eu tinha feito esses levantamentos de saber assim, quantos biomédicos existem, por exemplo, no SUS. Existe um banco de dados que você consegue ver isso. Só que outras informações a gente não conseguia ter. Então, e era necessário você saber onde que a gente está, quanto que a gente ganha, o quanto que a gente estuda. E eu tinha visto o perfil do farmacêutico no Brasil. E ele tinha feito várias perguntas nesse nível. E aí mostrava claramente assim, o valor de quantas pessoas... Eu via muita gente reclamando assim, mas o biomédico ganha pouco. Mas o quanto ele ganha pouco? Então eu ficava sempre com essas dúvidas. Assim. E eu falei assim, eu vou fazer o seguinte, vamos fazer uma pesquisa, né? Vamos fazer um levantamento. Conversei com algumas pessoas. E eu falei, beleza, eu vou montar uma pesquisa sobre isso. E quando eu fui num congresso no Maranhão, eu conheci uma pessoa que é o Thales. Tá? É um estudante de biomedicina da Estácio de lá. Bruno até conhece ele. E, assim, foi uma pessoa assim, que falou assim, Fred, a gente está um tempão com o mesmo problema. A gente sempre escuta falar que o biomédico ele é muito desunido. E aí eu falava assim, realmente é desunido. Como é que a gente une essas pessoas? E aí ficou naquela coisa assim, como é que a gente vai fazer? Né? Eu tinha algumas necessidades, eu pensava em algumas coisas de fazer levantamento para poder escrever um artigo, e em contrapartida a gente queria unir a galera. E foi uma ideia meio que surgiu assim, do nada, falando, por que a gente monta um grupo de WhatsApp? Né? E aí ficou naquela assim, beleza, mas um grupo vai lotar rápido. Eu falei, não, vamos ser ousados, vamos criar logo 27 grupos. Né? Um para cada estado e para o Distrito Federal. E aí a gente falou assim, tá, beleza, mas a pessoa só vai entrar se ela fizer pesquisa. E aí foi isso que aconteceu. Né? A gente acabou meio que fazendo dessa forma, né? Bacana, cara. E você publicou, né, todos os resultados aí, né? Sim, esses resultados foram publicados na revista News Lab. Eu, na verdade, acabei sendo convidado pela revista, depois desse congresso do Maranhão, para que eu fosse um colunista, né, para falar sempre sobre biomedicina em todas as suas publicações. Que legal. E aí, sim, a cada bimestre, né, é lançado um novo artigo, né, dessa coluna sobre biomedicina. E aí eu fico sendo responsável por fazer esse levantamento de dados e tal. E aí eu acabei publicando algumas coisas, né, nos 2 últimos artigos que eu publiquei lá, falando justamente desses dados que a gente coletou, né, na pesquisa, que para mim foram dados bem legais. É demais, demais. E quais foram os principais, assim, os resultados que chamou mais atenção, assim, pro pessoal saber? A gente vai disponibilizar, claro, o link, né, da publicação, né? Mas só pra gente saber o que você achou que você teve de resultado mais relevante, assim, enfim, na pesquisa. Algumas coisas assim eu já sabia, né? Que, tipo assim, qual era a nossa principal área de atuação, que é a área de análises clínicas. Mas foi engraçado que foi uma pergunta que a gente fez para os alunos, né? Perguntando assim, qual é a área que você gostaria de se especializar, de trabalhar? E muita gente falava algumas coisas, tipo reprodução humana, né, citologia oncótica, hemato, genética, né? E em contrapartida a gente depois perguntava para o profissional o que de fato ele é, em que área ele estava empregado. E assim, eu me recordo que genética era uma área que eu achava super legal. Eu entrei na faculdade pensando em genética, né? E, na verdade, é uma área muito difícil de você conseguir emprego. Ninguém te paga como geneticista. E aí foi um dado legal de mostrar que algumas áreas, tipo genética, perfusão, reprodução humana, que são assim, sonho de consumo para as pessoas hoje, né, ou que pelo menos para a maioria, né, não são as áreas que têm maior empregabilidade. Na verdade, a maior área que tem empregabilidade de fato é análises clínicas, seguido de biomedicina, hemato e imagem. Né? Por incrível que pareça. Para mim é uma surpresa, imagem também hoje está em 4º lugar aí, 3º, 4º lugar. Um questionamento que eu tenho, e já isso também está relacionado agora que você estava comentando, é a questão do sonho CSI aí, que ronda a cabeça dos jovens que entram na biomedicina. Pô, cara, eu vejo assim, muita gente bem
bem iludido, inclusive a faculdade meio que dá uma iludida algumas, hein? Dá. E como? Cara, vou te falar que eu já vi algumas coisas absurdas de realmente pega trouxa pra, né, vem ser perito criminal e cara, é complicado, a gente sabe a realidade, né? Inclusive, não digo que isso é só um fato curioso, não sei se você sabe, Fred, mas hoje uma das áreas de especialização da UFRJ é em forense, para biomédico, né? Você faz o curso, mas acho que não tem nada a ver, acho que é uma coisa mais focada em pesquisa. Eu não conheço muito bem, mas as pessoas às vezes entram com uma mentalidade de que vão sair de lá peritos prontos. Mas, pô, lá no Rio Grande do Sul eu fiz o último concurso para perito criminal, fiz realmente pelo salário, vou falar a verdade. Não ia ser um bom perito, mas eu fiz só por fazer e aproveitar. Cara, fazia 10 anos que não abri o concurso. 10 anos. Sim, isso é uma realidade, E ó, se você ver, é uma realidade tão grande esse negócio que você falou de 10 anos, que eu fiz um vídeo, né, no YouTube lá falando sobre a perícia criminal que abriu no Rio Grande do Norte. A qualidade e o estado que está da perícia técnica lá. As últimas reportagens que eu coloquei lá nesse vídeo mostravam que assim, o IML de lá estava com um saco de gelo. Os corpos estavam pelos corredores. Nossa. As famílias não tinham a liberação de corpo. O perito trabalhava em situações assim, de plantão, assim, um atrás do outro. Tinha perito assim, caindo na rua, de cansado, bêbado, sei lá o quê. Então, assim, você via a imagem do ITEP por dentro, era um bagaço, uma coisa horrorosa, entendeu? E assim, você fala assim, por quê? Porque tem muitos anos que, de repente, não abre concurso, tem pouca verba para aquilo ali, entendeu? Então, assim, é o salário de sonhos, se eu não me engano, é R$8.000 que estava o salário lá. Por aí, quase 10 mil. Isso não é salário de sonho, não, gente, entendeu? Então, assim, não tem que pensar, lógico, é um salário que para o biomédico está muito ruim, porque, por exemplo, a pesquisa que eu fiz, o levantamento lá, 50% dos biomédicos eles ganham abaixo de R$3.000. Entendeu? E te digo que 22%, eu até abri aqui a página aqui, 31% ganha menos de 2 mil. Meu Deus. E isso em diferentes áreas. Diferentes áreas. Agora, o que mais impressiona é que 23,6% nunca trabalharam na vida como biomédico. Entendeu? A gente tem uma taxa de desemprego de 24% na biomedicina. Isso é chocante. Só que são dados que assim, as pessoas não veem, não publicam, não mostram. Não entra lá na faculdade, porque a faculdade está querendo mais aluno. Então ela vai lá fazer uma palestra numa escola de ensino médio. Desculpa se alguém já fez isso, mas você vai para captar aluno para a universidade. Entendeu? Porque assim, o seu trabalho final ali é justamente esse, né? É uma realidade. Você tá... Por quê? Porque 90% das faculdades de biomedicina são instituições privadas, não são instituições públicas. Isso está no dado do MEC. Então, assim, você vai lá e fala assim, olha, galera, vocês podem ser futuros CSI. Pô, isso brilha o olho do adolescente. E aí você vai captar aquele cara para entrar na faculdade. E o cara tá lá primeiro, segundo, terceiro período, você vai lá e mostra o cursinho para ele. Curso de extensão maravilhoso, venha fazer a perícia criminal aqui, venha fazer o local de crime. Pô, o cara ganha distintivo, já vi isso aí no Instagram. O cara ganha distintivo, o cara ganha camisa, entendeu? O cara ganha tudo. E vem escrito assim... Inacreditável. Vem aquela coisa bonita aquele jalequinho lá que tem lá, né, de perícia criminal. Putz, o cara se sente o CSI. Entendeu? Então o cara fica feliz. O cara termina a faculdade e ele vai fazer a pós-graduação de perícia criminal. Então, mas assim, no final só é perito criminal quem entra através de concurso público. É uma carreira da administração pública. Não existe nenhum registro, saiu em 2005, 2015. O relatório da Polícia Técnica do Brasil. Não existe a contabilização de nenhum biomédico lá, né? Porque eles não fazem a distinção. Perito criminal é perito criminal e ponto final. Então, assim, você é uma nova carreira para você. Então, não interessa se você vai lá. Poucos são aqueles que são delineados. Eu tenho um amigo meu que se formou comigo,
Hoje ele é diretor do Instituto Carlos Éboli e ele trabalha na área de DNA, que é o Rodrigo Grazinoli Garrido. De repente vocês aí no Rio até conhecem ele. A gente conhece. O Rodrigo palestrou com a gente lá em Uberaba. Isso. Gente fina demais. Então o Rodrigo é um cara legal e tal. Mas assim, tem essa situação. Hoje ele trabalha com DNA, mas o cara já tirou foto na rua de caminhão batido, entendeu? Já tirou foto de local de crime, entendeu? Não é aquele negócio, eu entrei e vou lá fazer DNA. Não é bem por aí, tá? Então, assim, realmente é uma área muito restrita. São pouquíssimas pessoas. E fora a quantidade, se vocês abrirem lá o salário agora da Polícia Federal, vai abrir para perito criminal 23 mil e bordoada. Sonho de consumo para todo mundo. Mas tem mais de 20 matérias de direito para poder estudar. Mais prova física. Mais prova física. O cara tem que nadar, correr, ser Iron Man, entendeu? Tem que fazer um monte de coisa. A galera não pensa nisso na hora. Putz, aí você fala assim, vai estudar para concurso? Porra, o cara não quer. Pô, vai estudar concurso para perícia criminal, onde que no edital só tem matérias de 20 a 30% de matérias de biomedicina. O resto é tudo fora da nossa profissão. Aí o cara fica naquele sonho, não vou fazer. Já teve muita gente que me procurou e falou, monta um prepara-perito. Falei, cara, não consigo. Pra mim não é fora da realidade. Aqui, perícia criminal pra mim não é biomedicina, porque 70% não tem matéria de biomedicina, pô, como é que vai? Entendeu? Realmente é bem complicado. É complexo. Sonho de consumo é sonho de muita gente, pô, beleza, corre atrás. Entendeu? Mas assim, vai ter que entrar num cursinho preparatório para direito, estudar matérias isoladas, para poder, de repente, conseguir estar passando por um negócio desse, que é difícil, não é fácil, entendeu? Pois é, cara, cara. E fora que você compete com outras profissões, hein? Fora que você compete com outras profissões. E a maioria das vezes, quando o biomédico compete com outras profissões, ele tá perdendo. Caramba. Não, mas é tipo farmácia, biologia... Isso, é misturado, farmácia, biologia. Só pra você ter uma ideia, eu fiz um levantamento do que era possível, né? Em 2017, todos os mandatos de segurança que a gente fez, né? Que a gente não, né? O Conselho fez, solicitou e que conseguiu colocar o biomédico para fazer isonomia de concorrência com outras profissões, ninguém passou. Cara... Não vi ninguém falando assim, esse concurso, pelo menos nenhum dos meus alunos e nenhuma das pessoas que eu tenho quase 30 mil em rede social, ninguém falou, lembra daquele concurso que era mandato de segurança? Entrei e passei. Não teve, entendeu? Então assim, por quê? Porque o biomédico tradicionalmente não tem estudado para concurso. Ele talvez pouco sabia sobre concurso público. O cara só começa a estudar para concurso público de véspera. Abriu... agora eu vou procurar o edital, vou procurar qual é o conteúdo programático, eu vou querer saber como é que faz, será que existe curso, né? É aí que o cara começa a procurar. Eu atendo vários alunos nessa situação. O aluno fala assim, eu abri o concurso para minha cidade agora. Eu falo assim, você não vai passar. Não, eu falo assim, eu tenho que ser sincero, eu falei para ele. Na tarraqueta. Eu falo para ele assim, olha só, para passar no concurso público é de 6 meses a 3 anos, dependendo da sua dedicação, do seu tempo. E 60% é motivação, 40% é bons materiais. Isso eu posso te dar, mas 60% é você. É você que tem que estudar, é você que tem que resumir, é você que tem que fazer mapa mental, você tem que ler, entendeu? Teve uma menina uma vez que devolveu o meu curso e falou assim, mas a aula era... Como é que ela colocou? Ela falou alguma coisa da minha aula. Eu falei, minha filha, não é Netflix, você tem que ler. Tem muito material para ler, a reclamação dela foi essa. Mas tem que ler. Você tem que ler, você tem que resumir, você tem que revisar periodicamente, você tem que fazer 10 mil questões que tem lá no banco de provas. Isso que você tem que fazer todo dia. É que, na verdade, o que ela queria, eu acho que ela queria que você queria pagar um extra lá pra você fazer a prova pra ela. Entendeu? Não tem, cara, não tem condições. Hoje em dia a galera tem que estudar mesmo, é pra valer. Eu sempre falo, é bunda na cadeira, sangue no olho, muita vontade, muita dedicação. Assim você passa. Não existe curso mágico, não existe fórmula mágica da aprovação, não tem nada. É você e você mesmo, é você trancadinho no quarto, é desligar o celular. Eu falo, hoje eu tenho um problema sério com o celular porque eu trabalho com ele. Mas assim, quando eu tenho que me concentrar, eu tenho que sair de rede social, eu tenho que desligar tudo. Minha mulher até fala assim, deixa o celular aqui e vai pro escritório, entendeu? Porque essa é a realidade, cara. É uma coisa que te destrói,
As pessoas acham que é muito fácil, né? Vou estudar aqui, ler um pouquinho, passar por esse concurso. E aí, né, na verdade, é mais complicado, ainda mais quando é mais concorrido assim. Mas isso eu vejo até na graduação. As pessoas, os alunos hoje em dia de graduação não querem mais estudar. Eles querem ver um vídeo aula no YouTube e vai lá, faz a prova e pronto, né? Então, não é um problema só para estudar para concurso, é estudar no geral, né? Então as pessoas não estão mais estudando. Olha, eu fiz uma estatística. Eu sou professor de estatística, adoro estatística, né? Eu fiz as postagens no meu blog no último mês. Teve 60 mil visualizações. 60 mil. Nossa. Eu achei pra caramba. Nunca tinha olhado essas estatísticas lá. E aí eu falei, pô, caramba, muita estatística, pô, muito dado lá. Aí eu comecei a olhar, né? Eu falei, gente, pô, 60 mil pessoas, mas, pô, teve pouca venda, né? Eu falei, pô, tô revoltado com isso. Aí eu comecei a olhar. Aí eu comecei a dar um monte de dica de concurso. Como estudar, como resumir, como fazer mapa mental, como fazer aqui. Ninguém via isso. Ninguém via. Eram as piores postagens que eu tinha. Era 50 visualizações, 100 visualizações. No final eu juntei tudo, levantei lá. Só 2% das minhas visualizações eram referentes a técnicas de estudo. O restante, 98%, era quando abria um edital eu postava lá, abriu 11 vagas para a Unifesp. Cara, deu 11 mil pessoas viram, entendeu? Eu acho que até o Bruno colocou, né? Até algumas vezes eu copio do teu site, tá, Bruno? A informação é pública, né? Tá lá no edital. Eu falei, pô, o Bruno resumiu legal, vou copiar e colar dele. Aí, assim, cara, você vê, técnica de estudo, o cara não quer estudar, não quer saber como estudar melhor. Foi o que o Bruno falou, o cara quer ver vídeo no YouTube, entendeu? E acha que o vídeo vai entrar na cabeça dele e ele vai conseguir resolver tudo. E não vai. Não vai. Realmente é muito complicado. O processo de aprendizado, ele depende, primeiramente, uma necessidade enorme, é ler. Mas ler é a coisa mais chata que existe, porque assim, a gente dá sono, você se cansa, né? Então, assim, é você contra você mesmo. E eu acho que é um grande desafio. Hoje é um grande desafio você estudar. Estudar é um grande desafio. É um grande desafio, realmente. Pois é, Fredson. Meu querido, eu acho que conseguimos finalizar, debater bastante aí esse tema. Aliás, não só esse tema, né, que a gente finalizou aí o nosso papo, né, não só o tema de concursos, mas principalmente, acho que vários outros temas aí extremamente relevantes para a nossa área, né. Queria te agradecer, Fredson, pelo seu tempo aí, enfim, pela conversa, pelo bate-papo. Foi um prazer enorme, acho que é bem importante a gente construir esse tipo de relacionamento e saber o que tem muita gente trabalhando aí para melhorar a nossa profissão, né? Resta o pessoal também se mexer, não adianta achar que vai cair tudo de mão beijada, né? Que eu acho que esse é um dos grandes problemas, não só dos profissionais, mas dos alunos de um modo geral, e eu creio que esse não seja só um problema da biomedicina, mas a gente fala do que a gente enxerga, né? Muitos ouvintes nossos, cara, do tanto de coisa que chega pra gente, assim, de resolve pra mim aí esse trabalho, tem uma entrevista aqui, você responde pra mim essa entrevista, sabe? As pessoas querem muito que a coisa caia pronta, assim, de mão beijada pra elas, e não é assim que funciona. Isso já é uma crítica geral nossa aqui no Biomedcast, vários episódios que a gente fez relatando esse tipo de situação, sabe? Então acho que é bem relevante tudo isso que a gente conversou hoje aqui. Muito obrigado pelas suas considerações, viu, Fred? Beleza, eu que agradeço aí o convite, agradeço aí de participar aí do Biomedcast, ter essa oportunidade de conhecer vocês, de trocar as ideias, principalmente trocar ideia com o público de vocês, né? Porque algumas vezes as pessoas não conhecem, né, a nossa trajetória de vida, não sabem como é que a gente chegou até lá, e algumas vezes eu acho que é importante a gente conversar e saber um pouco mais sobre a profissão, saber como é que para onde que a gente tem que ir, quais são os nossos grandes desafios, porque eu acho que isso é importante, porque a gente eu pelo menos eu detesto iludir, né? Eu tive sempre como professor esse intuito de esclarecer e falar as coisas certas,
mesmo que eu não agradasse. Eu sempre tenho uma taxa de algumas vezes de aceitação, algumas vezes ruim, porque o aluno acha que você tem que falar só as coisas bonitinhas e boazinhas, né? E algumas vezes a gente é um pouco mais duro de falar assim, olha, para que você conquiste alguma coisa na vida, você tem que ralar, porque as coisas não vão vir de mão beijada. Para alguns até vem, mas não é para todos. Se você não nasceu em berço de ouro, a gente tem que correr muito atrás. E eu acho que é muito isso. Eu sempre passei por vários perrengues sendo biomédico, já pensei em desistir uma centena de vezes, mas depois que eu botei na cabeça que eu tinha que estudar, que eu tinha que dar o meu melhor, que eu tinha que fazer tudo que eu pudesse fazer dentro da condição que eu tinha, até que eu pudesse fazer coisas melhores ainda, eu falei, não, eu tenho que dar o meu máximo, eu tenho que dar... Sempre quando eu entro para fazer um curso, sempre quando eu entro para fazer uma palestra, uma atividade, qualquer coisa, eu sempre falo, pô, eu tenho que tentar dar o meu máximo, entendeu? Porque eu acho que para mim sempre foi assim, eu só consegui ser reconhecido por coisas que eu fiz desde a faculdade, no trabalho, eu tentando me aprimorar, estudar, mesmo as pessoas falando, pô, besteira, tal. Não, eu vou dar o meu máximo para fazer isso. Mesmo ganhando pouco, eu vou dar o meu máximo. E aí eu corri atrás. Legal, cara, muito bem. Esse é um incentivo aí pra galera, né? A galera tem que pensar a respeito disso mesmo. Sim, sem dúvida, verdade. Sem dúvida. Bom, Fredson, então, brigadão, tudo que o Otávio falou, faço as palavras deles as minhas, foi muito legal aí ver esse teu outro lado, ver que, né, o por trás do Prepara Biomédico, pô, uma história aí muito legal, e que continue fazendo sucesso e mostrando aí pra galera que é possível, né, depois de, com muito esforço. Sim. É possível, isso que tem que continuar. Sim. Batendo na tecla. E valeu, cara, participar, eu tenho certeza que o público aqui do Biomedcast vai gostar bastante. Valeu, obrigadão, Luiz. Pois é, Fredson, valeu aí, por isso que a gente também criou o Biomedcast, né, o Biomedicina Padrão, justamente para levar esse conhecimento, né, da biomedicina aí pro pessoal, e agora aí juntando as forças, né, também com o Preparo Biomédico, da União Biomédica. Então valeu aí por essa entrevista, que com certeza vai ajudar o pessoal a conhecer mais seu trabalho aí, né, e difundir mais essa questão dos concursos, que é uma coisa ainda que tem bastante que melhorar, né, mas a gente vai indo tentando mudar aos poucos, né. Valeu aí pela entrevista. Beleza, obrigado, Bruno, valeu mesmo, um grande abraço aí. Fredson, só pra gente finalizar, onde que o pessoal pode te encontrar aí? Manda pra gente aí, a gente vai, claro, que a gente disponibiliza, né? A gente vai disponibilizar em todos os links aí no nosso post, né? No biomedcast.com/70. Mas a gente, sei lá, fala aí onde o pessoal consegue te encontrar. Beleza, meu site principal, né, que é o www.preparabiomedico.com.br, tá? Eu agora ia lançar hoje um e-book, né, que eu estava escrevendo há um tempo aí. Estou esperando o prefácio que os Gêmeos da Biomedicina, o canal do Biomédico, iam fazer para mim. Eu estou tentando lançar esse book aí já tem um tempo, falando sobre dicas, né, de preparação para concurso. E aí eu devo lançar ainda essa semana aí a galera que quiser fazer o download vai ser gratuito, que é isso bacana também. E aí a pessoa só acessar nos meus canais nas redes sociais aí. No Facebook, o Facebook/PreparaBiomédico, e no Instagram, @prof.fredson_cerejo. E também lá pelo canal do YouTube lá do Prepara Biomédico também. Isso aí, galera. Isso aí. Bom, Fredson, muito obrigado pela sua participação novamente. Espero que vocês, ouvintes, tenham gostado. Espero que vocês se mexam aí, participem realmente dessa movimentação que a gente precisa ter, essa união que realmente a gente precisa ter dentro da biomedicina. Foi uma entrevista que tomou rumo aí bem bacana, que a gente inclusive não esperava, pelo menos eu não esperava, né? E acho que seria muito interessante se todo mundo aí se mexesse, não deixasse aqui só no áudiozinho aí, vai se unir aí, vai conversar com seus colegas da região onde você trabalha, onde você estuda, incitar essa discussão, incitar essa discussão sobre, carreira, sobre os nossos direitos, sabe? Ver se vocês conhecem vereador, deputado, colocar essa galera para se mexer aí, para colocar o biomédico no plano de cargos e salários do governo, certo? Com certeza. Exato. Isso aí. É isso aí, galera. Um beijo
E até segunda, e pra quem ouviu, enfim, quem quiser ouvir, não esquece de curtir lá o Facebook, comentar no Facebook, Instagram, a gente tá em todas as redes sociais. Se você chegou aqui através do Prepara Biomédico, também pode conversar com a gente aí através do e-mail, contato@biomedcast.com. E é isso aí, galera. Enfim, queria agradecer os nossos padrinhos que nos ajudam aí mensalmente, né? E se você quiser também nos ajudar financeiramente, você pode através do padrim.com.br/biomedcast. Enfim, lá a partir de R$1 por mês você pode ajudar a gente aí financeiramente para conseguir manter esse canal aqui fazendo podcasts e episódios aí a cada 15 dias para vocês. Certo, galera? Um beijo enorme para todos e até mais. Valeu, galera. Até daqui a 15 Falou, galera. dias. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu, galera.